Aleluia! Esse é um tempo de avançarmos, querido. Esse é um tempo de estarmos em movimento. E se você está aqui e ainda não sabe, nós estamos na prévia do nosso acampamento de jovens e adolescentes, do nosso Advance, amém? Você pode se sentar nesse momento. Se você vai para o discipulado, fica à vontade, a turma já está preparada para receber você. Pode se dirigir à sua sala, mas você que ficou aqui, vem mais para frente um pouquinho, se achega, porque eu tenho certeza que a palavra, ela vai marcar a sua vida nessa noite, amém? Obrigado ao grupo de música, vocês podem sentar, diga comigo, é tempo de avançar, aleluia. Agora eu não vou fazer diferente nessa noite quanto a isso. Olhe para alguém do seu lado e diga para essa pessoa, você está no melhor lugar que poderia estar nessa noite. Deus preparou essa noite para tocar a tua vida. Deus preparou essa noite com uma palavra que vai fazer você sair daqui diferente da forma que você entrou. Se você veio triste, você vai sair animado. Se você veio fraco, você vai sair fortalecido desse lugar. Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Tem alguém alegre nesse lugar? Tem algum jovem ou adolescente alegre nesse lugar? Aleluia! Eu quero dizer para você, querido, que as inscrições do acampamento, elas ainda estão abertas. Essa é uma oportunidade, se você veio, é um acampamento feito pelos jovens, mas não exclusivo para os jovens. Ou seja, se você não tem uma programação outra, se você não vai estar viajando, eu digo para você, querido, a melhor festa no período de carnaval está com a igreja, está com os filhos de Deus. E eu quero estimular você a poder fazer parte desse momento. Mas há uma palavra no meu coração para essa noite, e eu poderia resumir essa palavra em duas outras palavras. O Senhor começou a tratar comigo, e a palavra que veio ao meu coração é problemas ou progressos? Diga comigo, problemas ou progressos? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 50. Glória a Deus. Se você trouxe a sua Bíblia, abre comigo em Gênesis, no capítulo 50. E se você não trouxe Bíblia, preste atenção, eu vou ler com você. Nós vamos ver uma passagem para aqueles que já têm um tempo no Evangelho, muito conhecida. Nós vamos ver um que seria um final, a conclusão da vida, do propósito de um homem de Deus chamado José, conhecido pelos mais íntimos como José do Egito. Quem já ouviu falar nesse cidadão? E aqui nós vamos ver um momento onde ele finalmente pôde dizer, em outras palavras, o que Paulo uma vez disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele pôde dizer, missão cumprida. E eu estou olhando para pessoas aqui que vão poder dizer isso um dia, em relação àquilo que o Senhor colocou no seu coração, em relação ao chamado de Deus, você um dia vai poder dizer missão cumprida. Amém? Quantos aqui creem que vão cumprir aquilo que Deus chamou para fazer? José, ele foi por muito tempo escravizado, José foi por muito tempo humilhado, José foi vendido pelos seus irmãos para o Egito, quando ele começou a contar os seus sonhos, quando ele começou a falar dos seus propósitos. Mas aqui a Bíblia conta uma passagem muito particular, onde o pai de José, ele faleceu. E depois nós vamos ver que junto com os seus irmãos, ele vai enterrar o seu pai. Leia essa passagem comigo no capítulo 50 e versículo 15. A Bíblia diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Eu vou resumir quase 10 capítulos do livro de Gênesis para você em menos de 2 minutos. José, ele recebeu uma visão de Deus, e ele sabia que ele iria governar, ele sabia que ele iria liderar. E num determinado momento, ainda na sua inocência, ainda na sua adolescência,
ele compartilha com os seus outros irmãos um sonho que ele teve. E o sonho era mais ou menos assim: no sonho que Deus me deu, vocês estão se curvando a mim. E eu não sei se você concorda, mas os irmãos, eles não gostaram muito de ouvir esse sonho. Eles não gostaram muito de saber que de alguma forma José teria uma primazia, de alguma forma José ganharia mais notoriedade, de alguma forma José teria uma liderança maior. E aqueles irmãos fazem um plano contra José. Aqueles irmãos se juntam e eles pretendem vender José como um escravo. Eles lançam José numa cova. José é vendido para midianitas, que era um povo mercador, era um povo que vendia mercadorias e pessoas, e ele é vendido como um escravo para um homem chamado Potifar, lá no Egito. Mas ainda como escravo, José carregava um propósito, e a Bíblia diz que José veio a ser um homem próspero, porque o Senhor era com ele. É interessante porque mesmo um homem que você poderia dizer, olha, ele não tem nada, ele não tem nem a sua própria vida, porque ele é escravo, a vida dele agora pertencia a alguém, ainda assim Deus dizia que ele era um homem próspero, porque prosperidade não tinha somente a ver com o que ele tinha, mas com quem ele era por dentro. E isso que ele era por dentro, mais cedo ou mais tarde, iria transformar o seu ambiente, iria transformar o lugar onde ele estava. José começa a prosperar com tudo que ele coloca à mão. A Bíblia diz que mesmo sem ser dono de nada, Potifar diz a ele, olha, tudo que eu tenho, quem vai tomar conta é você. Ele era um escravo, mas ele tomava conta da comida, ele tomava conta das roupas, ele tomava conta do dinheiro, ele tomava conta das propriedades, ele tinha todos os benefícios que muitas pessoas que não eram escravos não tinham. Mas alguém, de alguma forma, inventa uma calúnia contra ele. A mulher de Potifar inventa uma situação de uma tentativa de estupro, e aquele homem vai injustamente para a cadeia. E lá na cadeia, talvez ele fosse fazer o que a maioria de alguns crentes fariam. Lá na cadeia ele poderia ficar se perguntando, por que, Senhor? Por que eu estou nesse lugar? Lá na cadeia ele poderia ficar dizendo, olha, talvez é porque esse não seja o plano de Deus para a minha vida, talvez é porque era só um sonho mesmo, era só uma coisa da minha cabeça, mas a Bíblia diz que ainda na cadeia ele era próspero, porque prosperidade não tem a ver com o lugar onde você está, prosperidade tem a ver com quem habita dentro de você. Prosperidade tem a ver com o propósito que está na sua vida. E a Bíblia diz que mesmo estando na cadeia, ele passou a tomar conta de todos os presos. Os próprios carcereiros davam as chaves a ele, para que ele tomasse conta de outros presos. Onde você já viu em alguma cadeia, onde os agentes carcerários, eles entregam a chave para um preso, e eles dizem, olha, esse preso é de muita confiança, e esse preso coloca ordem nas coisas. Os outros presos obedecem a esse preso. Então, olha, fica na tua mão, administra a entrada, administra a saída. Ele prosperava como escravo, ele prosperava na cadeia, ele prosperava vendido pelos seus irmãos. Absolutamente, onde ele era colocado, as coisas davam certo. Por quê? Porque ele entendia que tinha um propósito de Deus na vida dele. E nós vemos que num determinado momento, ele fala com dois personagens, com um copeiro e com um padeiro. E no meio do presídio, o que me chama muita atenção é que ele olha para essas duas pessoas e ele diz, por que vocês estão tristes? Por que o semblante de vocês está triste? Por que o rosto de vocês está triste? Eu não sei se você concorda comigo, mas uma pessoa que está triste, não pergunta para alguém por que ela está triste. Uma pessoa que está com o rosto de tristeza, não pergunta por que seu rosto está de tristeza. Se ele perguntou por que eles estavam tristes, é porque ele não estava triste. Se ele perguntou por que o rosto deles estava com tristeza, é porque o rosto dele não estava com tristeza. Ele estava cheio de Deus, ele estava cheio do Espírito Santo, ele estava cheio do propósito. Amém. Ele estava cheio
do progresso de Deus para a vida dele. E aí nós vemos que José, ele interpreta o sonho daqueles homens. Aqueles homens seriam a esperança de José sair daquela prisão, mas eles se esquecem de José. José, mais uma vez, poderia decidir viver uma vida amargurada. Ele foi esquecido pelas pessoas na cadeia e injustiçado. Ele foi injustiçado pelo seu chefe. Ele foi injustiçado pelos seus amigos na cadeia. Ele foi injustiçado pela sua família, através dos seus irmãos. Mas ele ainda tinha Deus. Amém? Ainda que pessoas de alguma forma injustiçem você, ainda que a sua família faça algo injusto para com a tua vida, ainda que o seu chefe de alguma forma defraude ou cause dano a você, eu digo para você, tem um Deus, dono do ouro e da prata, dono de todas as coisas, e Ele é o responsável por pagar as nossas verbas rescisórias. Amém? Se você é defraudado em alguma coisa, Ele pode indenizar você, porque você serve a Ele. Amém? Temos um contrato, temos uma aliança com o Senhor. E José estava muito ciente disso. Foi apenas uma questão de tempo. Para alguns, um de repente. Mas para um homem que entendia o seu propósito, ele entendeu que era um progresso, ele entendeu que era um processo. Alguns que olhassem a história de José, poderiam contar a história de José mais ou menos assim. Como foi que José chegou a ser o governador do Egito? Aí alguém poderia dizer, é porque ele teve uma indicação. É porque ele teve um peixe. É porque alguém um dia estava conversando lá com o faraó. E aí o faraó disse, olha, tem alguém que interpreta sonhos? E alguém disse, olha, tem um homem chamado José. E ele disse, vai lá buscar. E aí de repente, aquele homem se tornou o governador de todo o Egito. Pessoas olham para a vida daqueles que estão desfrutando de promessas de Deus e pensam que essas promessas aconteceram com de repentes, aconteceram com alguns episódios, aconteceram com algumas promoções que são vistas por outras pessoas. Mas quando você está vivendo esse progresso, você entende que os de repentes de Deus não são de repentes para você. Teve alguma coisa que aconteceu, teve um progresso que aconteceu, teve um processo na sua vida, teve coisas que foram desenvolvidas ao longo do tempo. Isso me faz lembrar um lutador, eu não lembro o nome dele agora, mas um entrevistador chegou para ele, depois de ganhar o campeonato mundial daquela categoria, e ele perguntou para ele, qual é a sensação de subir no ringue e se tornar o campeão mundial? E ele disse, olha, eu não me tornei campeão mundial aqui no ringue. Eu me tornei campeão mundial nos treinos. Eu me tornei campeão quando ninguém estava vendo ainda. O meu ritmo de treinamento, as coisas pelas quais eu passei, fizeram crescer uma convicção dentro de mim, que eu tinha estrutura para subir no ringue e mostrar ao povo que eu sou o campeão. Eu não sei se você está entendendo, querido, mas a sua vitória começa nos bastidores. A sua vitória começa onde ninguém está vendo ainda. O seu propósito vai fazer você entender, e esse é o tema que o Senhor colocou no meu coração, que um problema pode ser visto como uma oportunidade de progresso. Diga comigo, todo problema na minha vida pode ser encarado como uma oportunidade de progresso. Um homem de Deus falou uma frase uma vez que me chamou muita atenção. E a princípio eu não concordei com aquela frase. Talvez você não concorde a princípio. Mas aquele homem disse o seguinte, toda vez que eu descubro um problema, a minha vida melhora. Aleluia! Toda vez que eu descubro um problema, a minha vida melhora. Por quê, querido? Porque você é a solução. Porque você vai ver que Deus, Ele não está dando esse problema para você, para te ensinar alguma coisa, mas Deus vai fazer com que através desse problema, Ele seja exaltado, com que através desse problema, bênçãos possam ser ministradas para a sua vida, pessoas sejam alcançadas, você possa crescer. Você pode transformar problemas em progressos. Eu costumo dizer isso todas as vezes que o diabo apresenta alguma dificuldade para mim, todas as vezes que o diabo apresenta alguma circunstância para a minha vida, eu digo para ele, você só está me dando mais material para testemunho.
Você só está deixando o testemunho mais bonito. Você só está enfeitando o testemunho. Você está passando por uma situação e de repente vem um fator complicador. E aí você começa a pensar, opa, a história vai ficar mais bonita. Porque ainda com isso aconteceu. Quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Paulo disse, eu vou me alegrar nas fraquezas. Eu vou me alegrar quando eu chego para fazer algo e o dinheiro diz não dá, e as pessoas dizem não vai conseguir, a circunstância diz não vai avançar, porque é aí que habita, é aí que se aperfeiçoa na minha vida o poder de Cristo. Porque é aqui que Ele pega junto comigo e Ele diz, avance, você não está sozinho, progrida, você não vai parar aqui. É quando você pisa na ponta do barco e você não tem mais forças, mas o Senhor está dizendo, eu não quero você dentro do barco, eu quero você andando sobre as águas. E você vai decidir se você vai continuar no barco com medo da tempestade, ou se você vai ouvir o comando do Mestre e seguir na direção do propósito que Ele tem para a sua vida. Eu não sei quanto a você, querido, mas há muitos anos eu decidi pular do barco. Há muitos anos eu decidi sair da caixinha. Há muitos anos eu decidi não me limitar àquilo que eu tenho, àquilo que eu sei, àquilo que eu vejo, mas àquilo que o Senhor colocou no meu coração. Deus colocou um sonho no seu coração, Deus colocou um projeto no seu coração, Deus colocou um projeto no coração, na vida daquele homem chamado José. E lá estava ele mais uma vez, como eu disse, o que alguém chama de repente, mas para ele não era de repente. Faraó o chama, ele interpreta o sonho de Faraó, ele passa a ser governador do Egito, e algumas pessoas pensam mais ou menos assim. Aí Deus abençoou José e levou José para o Egito, para José ser abençoado. Não, Deus abençoou o Egito, levando José para o Egito ser abençoado. Porque quando a fome chegou, havia alguém sábio. Mísia falou algo que eu achei muito interessante, uma certa vez ministrando. Ela disse, olha, qualquer pessoa pode governar em tempos de abundância. Qualquer faraó pode governar quando as coisas estão bem. Mas quando chega o momento da fome, eles vão procurar um José. Eu não sei se você está entendendo. Qualquer pessoa pode liderar algo quando tudo está certo. Mas quando chega o momento da crise, vão procurar um ungido. Vão procurar um José. Vão procurar um cheio do Espírito. E aí você vai dizer, eis-me aqui, Senhor, sou eu. Para um tempo como esse eu fui levantado. Porque eu vou transformar esse problema em progresso. Deus não mandou o problema para você, mas quando você vê o problema, Ele pode te dar uma oportunidade de transformar esse problema em avanço. Cada vez que um problema aparecia para a vida de José, a vida dele melhorava. Eu li um livro uma vez, eu quero recomendar a você, não é um livro cristão, mas bem poderia ser. E o título desse livro é Problemas, Oba. Obrigado pela empolgação nesse momento. Problemas, oba, que coisa boa, eu quero um. Eu não estou falando sobre você querer uma doença para você, eu não estou falando sobre você querer um desemprego para você, mas eu estou falando sobre esse senso aguçado que o cristão precisa ter, de que ele está aqui para superar desafios. E uma vez que você está dentro desse propósito, querido, você vai fazer coisas que outros não vão entender. Olha para a vida de Davi, por exemplo. Davi estava cuidando das ovelhas, mas aquele cuidado por ovelhas, aquele senso de cuidar, de liderar, já estava dentro dele. E fez ele fazer coisas que outros jamais fariam. Imagina só você. Eu não sei você, eu vou dizer eu. Eu estou cuidando das ovelhas do meu pai. E de repente aparece um leão para comer uma das ovelhas do meu pai. O que é que eu vou dizer? Eu vou procurar 5 versículos da Bíblia. Eu vou começar a dizer, não tentarás ao Senhor teu Deus. Eu vou começar a dizer, uma ovelha meu pai compra depois, mas a minha vida é mais importante. Eu não vou arriscar a minha vida por causa de uma ovelha. Mas Davi estava tão mergulhado no propósito, que não era só uma ovelha que ia ser perdida, não. Era a missão que foi dada a ele. E missão dada para ele era missão cumprida.
Não importa se era cuidar de uma ovelha ou era cuidar de um reino. Não importa que ele se dirigir uma igreja ou dirigir um cabo de um microfone. Ah, mas eu sou mais importante do que isso. Não é a coisa em si, mas é o foco no propósito que você tem. Esse foco vai te dar perseverança. Esse foco vai te dar ânimo. Esse foco vai fazer você fazer o que ninguém mais está fazendo. Pessoas vão dizer para você: ei, para de estudar um pouco, você precisa se divertir. Mas você vai dizer: ei, o meu foco é esse. Você não entende que eu me divirto fazendo isso. Aleluia! Quando você descobre a sua paixão, quando você mergulha nessa paixão, você se torna alguém imparável. Aleluia! Quando você entende quem Deus chamou você para ser. E José entendia quem Deus chamou ele para ser. Ele transformava problema em progresso. Eu quero que você olhe novamente para coisas que talvez estejam acontecendo na sua vida. E você pergunte a você mesmo: será que isso é um problema? Ou será que isso é uma oportunidade de progresso? Será que é apenas um problema que vai me fazer lamentar, que vai me fazer ficar amargurado, que vai me fazer entristecer? Ou é uma oportunidade de mostrar o Deus que opera na minha vida? Porque tem que haver uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. José ele se tornou governador do Egito. José chamou os seus irmãos, José chamou o seu pai, cuidou dos seus irmãos, cuidou do seu pai. E de repente o pai morreu. E quando o pai morreu, a Bíblia diz no versículo 15, que os irmãos começaram a pensar de José como eles pensariam deles mesmos. Olha que interessante, deixa eu ler de novo com você. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente todo o mal que lhe fizemos. Em outras palavras, ele estava dizendo: olha, com certeza agora José pega a gente. Com certeza agora José vai se vingar. Por quê? Porque eles só enxergavam José do jeito que eles eram. Eles pensaram: se eu estivesse no lugar de José, provavelmente essa seria a hora de me vingar. Eu não sei se já aconteceu com você, de pessoas olharem para você e quererem julgar você pela forma que elas fazem. Querer olhar para você e querer entender você como elas entendem elas mesmas, mas sem algo diferente na sua vida. E essa talvez seja uma das verdadeiras razões por José ter triunfado em todas essas questões. Vamos ler. Ele envia pessoas a José, os irmãos enviam pessoas a José, dizendo: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, versículo 17, assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Versículo 18, depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, preste atenção nesse versículo agora, porque tem a ver com o tema que eu falei para você. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Cuidado para não entender esse versículo errado. Ele não está dizendo: olha, Deus fez um mal e do mal eu recebi um bem. Não, não. Ele está dizendo: vocês fizeram algo mal para mim, mas Deus conseguiu reverter isso em algo bom. Vocês trouxeram um problema para mim, mas Deus me mostrou progresso nesse problema. E eu pergunto para você, querido, você vai continuar olhando para o seu problema como problema ou como uma oportunidade de progresso para a sua vida? Ele disse: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Agora, preste atenção no propósito. Ele diz: para fazer, como vedes agora, que se conserve
muita gente em vida. Ele poderia dizer, olha, Deus reverteu isso para o bem, mas agora vocês vão comer na minha mão. Vocês vão fazer o que eu mandar. Qualquer coisa vocês vão sofrer. Agora vocês vão sentir o sabor de mel. Não, ele não fez isso. Ele disse, olha, eu entendo que se Deus fez algo bom para a minha vida, é porque isso vai se tornar em algo bom para a vida de muita gente. Você não entendeu? Eu entendo que se Deus fez algo bom na minha vida, é porque isso vai ser revertido em algo bom na vida de muita gente. Eu entendo que se Deus promoveu a minha vida, é porque através dessa promoção, Ele quer promover a vida de muita gente. Eu entendo que se Deus me abençoou, é porque através dessa bênção, Ele quer abençoar muita gente. Você precisa entender que quando Deus te traz algo bom, não é para você somente desfrutar, não é para você somente se alegrar, mas é para você poder abençoar muita gente. Deixa eu te dizer algo, querido, e eu queria que você pudesse anotar essa frase, que você pudesse refletir nisso. Deus poderá dar a você, Deus poderá dar a você, quando Ele puder dar através de você. Vou dizer de novo para você meditar sobre isso. Deus poderá dar a você, quando Ele puder dar através de você. Aqui está o meu irmão, e aqui está o Senhor, aqui está a minha primeira mão, e aqui está a minha segunda, e aqui está a minha primeira mão aberta dizendo, Senhor, eu quero. Mas Ele diz, enquanto você não abrir essa, eu não coloco algo nessa. Deus poderá dar a você, quando Ele puder dar através de você. O propósito dele na sua vida é alcançar outras pessoas. Nós temos visto isso constantemente nesse lugar. Se eu fosse começar a dar testemunhos, nós passaríamos toda a ministração. Recentemente falamos sobre o rema prisional e nós temos ficado surpresos e felizes com a resposta de muitas pessoas. Pessoas têm chegado e têm dito, pastor, eu quero ofertar a minha mão de obra para pintar aquela sala do presídio. Uma outra pessoa chegou e disse, pastor, eu vou ofertar a compra do ar-condicionado dessa sala do rema no presídio. Nós falamos esses dias com uma das irmãs da igreja, porque estamos criando um setor, um departamento de comunicação dentro da nossa igreja, uma assessoria de imprensa. E ela compartilhou com uma outra pessoa sobre um congresso que estava acontecendo em São Paulo, sobre publicidade para igrejas. E essa pessoa da igreja chegou e disse, irmã, toma sua passagem, está paga. Vá para São Paulo e faça esse curso. Aleluia! Falamos sobre a necessidade que temos para algumas pessoas que estão lá no presídio, e hoje nós conversávamos com uma juíza, com uma outra advogada, e elas chegaram e disseram, pastor, o que vocês precisarem da área jurídica, pode contar conosco. Nós falamos sobre um projeto no Verbo Café, e alguém chegou para a gente e disse, olha, eu vou fazer o projeto, e ela nos abençoou com esse projeto. Essa pessoa disse, pastor, depois desse projeto, eu já recebi 4 projetos pagos. Aleluia! Recentemente, uma outra pessoa chegou para um projeto. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar nos próximos dias uma renovação do nosso auditório superior. Amém? Do auditório de jovens e adolescentes, do auditório do 2º ano do Rema. E essa pessoa, ela ofertou um projeto. Ela ofertou esse projeto no finalzinho da tarde e no começo da noite ela chegou e ela disse, pastor, saiu o meu resultado, estou aprovado em arquitetura. Aleluia! Querido, quando você abre essa mão, essa outra mão começa a receber. Porque você começa a ser um transmissor de bênçãos de Deus. A prosperidade não é algo estanque, não é algo parado, é um circuito. Você precisa abrir uma ponta desse circuito e você precisa abrir a outra ponta. É como a eletricidade, não pode correr se estiver fechado de um lado.
É como água, não pode fluir se estiver fechado de um lado. Se você abre a mão que dá, querido, Deus vai colocar na mão que recebe. Aleluia! Se você aprende a ser generoso, se você aprende a transformar os problemas em progressos, Deus vai colocar você no lugar que cabe a você. Aleluia! Veja o que ele diz: não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim consolou e lhes falou ao coração. Eu poderia ler o restante dos versículos com você, mas eu quero apenas fazer um resumo. A Bíblia diz no versículo 22, José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a 3ª geração. Isso me faz lembrar o que a Bíblia diz em Salmo 114, 15, quando o Senhor diz, o Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos. Isso me faz lembrar também quando o salmista diz, uma geração contará os feitos do Senhor a uma outra geração. Nós estamos prontos para levantar uma geração de jovens e adolescentes, que vão fazer o que nenhuma outra geração na história da igreja já fez. Você crê nisso? Aleluia, coisas grandes, coisas maiores, e você vai estar vendo esse avivamento aumentar e aumentar. E aqui ele continua dizendo, veja o que diz o versículo 24, já no leito de sua morte, a Bíblia diz, disse José a seus irmãos, eu morro. Eu não sei se você entende, mas um dia você também vai morrer, ou ser arrebatado se o Senhor voltar antes. Mas uma das duas coisas vai acontecer. Ele disse, eu morro. Porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José na idade de 110 anos. Embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Olha o que José está dizendo. Ele está dizendo, olha, eu acabo aqui, mas eu quero que vocês jurem que vocês vão continuar com um propósito que é generacional. Eu paro aqui, mas eu quero fazer vocês jurarem e vocês entenderem que vocês continuam. Não acaba em você, nem começou em você. Nós estamos dentro de um propósito maior. A gente poderia dizer, de uma certa forma, que Isaque foi aquele que gerou a semente, ele era a semente da promessa. A gente poderia dizer que Jacó foi aquele que multiplicou a semente, dele vieram muitos outros, muitos descendentes. E a gente poderia dizer que José foi aquele que transportou a semente para o Egito. Eu não sei se você entende, mas aquela promessa que foi dada a Abraão, em cada pessoa, em cada geração, cumpria um passo específico, cumpria um propósito específico, e o que Deus tem para você é algo que só você também pode fazer. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sei se você está iniciando algo, eu não sei se você está multiplicando algo, eu não sei se você está transportando algo, mas você carrega um propósito dado por Deus, e você precisa perseverar nessa missão, você precisa ter foco nessa missão. Como nós vimos, é uma carreira, tem obstáculos, tem problemas, mas cada um desses problemas podem ser vistos como progressos, se você entender o que Deus colocou na sua vida. Eu vou ler mais uma passagem, depois nós vamos orar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Filipenses. Aleluia. Glória a Deus. Filipenses, capítulo 1, e versículo 12. O grupo de música pode subir. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Ele tinha a mesma mentalidade de José. Ele sabia transformar problemas em progressos. A Bíblia diz, quero ainda, irmãos, cientificar-vos ou assegurar-vos de que as coisas que me aconteceram,
Que coisas tinham acontecido a ele? Ele estava falando das cadeias, ele estava falando das perseguições, ele estava falando dos apedrejamentos, ele estava falando das circunstâncias que se levantaram contra ele. E ele diz: quero ainda, irmãos, assegurar a vocês que as coisas que me aconteceram têm antes, não que o propósito delas era esse, mas apesar delas aconteceu. Não que o propósito do problema é aperfeiçoar você, mas apesar do problema você será aperfeiçoado. Ele diz: tem antes contribuído para o progresso do Evangelho. Essa palavra progresso significa progresso, avanço do Evangelho. A palavra que nós temos para esse acampamento se chama advance ou avanço. E ele disse: tudo o que aconteceu tem contribuído para o progresso do Evangelho. Olha que interessante. Ele foi preso, e aí ele diz: eu fui preso, mas eu não fiquei me perguntando: Senhor, por que eu fui preso? Meu propósito é ir para Roma. Não, já que eu estou aqui, eu vou fazer o seguinte: eu vou ganhar essa cadeia toda. Você não está entendendo? Paulo tinha uma influência muito maior do que Fernandinho Beiramar, do que qualquer outra pessoa que você conheça hoje, que é grande traficante, que Paulo sem nenhum celular, Paulo sem internet, ele começou a fazer uma rede de informação com todas as cadeias de Roma, ele começou a escrever as cartas, e ele escreveu cartas para várias igrejas, cartas que você ainda lê nos seus cultos. Enquanto ele estava preso, ele poderia dizer: eu estou preso, tudo parou, mas ele disse: não, eu estou preso, mas as minhas mãos continuam escrevendo. Eu estou preso, mas ainda tem pessoas que eu vou alcançar aqui. Ele alcançou os carcereiros, a guarda pretoriana, que era a guarda do imperador romano, se converteu ao Evangelho. É como você imaginar hoje, mais ou menos assim: alguém vai preso lá nos Estados Unidos, porque ele está pregando uma religião diferente. E aí 3 anos depois, a CIA e o FBI se converteram para aquela religião. Foi isso que Paulo fez, dadas as proporções daqueles dias. E aí ele diz assim no versículo 13: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo, em outras palavras, Deus está dizendo para você: as pessoas vão olhar para o seu problema e vão ver como você está enfrentando, como você está transformando em progresso, e vão dizer: se esse irmão, com esse problema, consegue fazer o que ele está fazendo, eu vou fazer muito mais. Se esse irmão, com o dinheiro que ele tem no bolso, com o salário que ele ganha, está fazendo isso, eu vou fazer muito mais. Se esse irmão, com essa escolaridade, está fazendo isso, eu vou fazer muito mais. Se essa irmã, com esse casamento, está fazendo isso, eu posso fazer muito mais. Você pode transformar o seu problema num motivo de inspiração, para que outros sejam ainda mais ousados com o Evangelho. Não tem nada que possa parar você. Paulo disse: se me prender, eu converto todo mundo aqui. Se me soltar, eu vou para Roma e eu converto o imperador. Não tem o que o diabo possa fazer com você, querido. Não tem como alguém se levantar contra você. As pessoas tentavam se levantar contra José, mas José começou a dizer: olha, vocês não entenderam ainda. Vocês estavam tentando fazer o mal para mim, mas Deus conseguiu transformar isso em bem, para que eu pudesse abençoar vocês. Em outras palavras, José estava dizendo mais ou menos assim: você não entendeu ainda, mas eu sou a tua bênção. Olhe para quem está do seu lado agora, diga para essa pessoa: irmão, se você me ferir,
você está ferindo a sua bênção. A sua bênção é para abençoar outros. O seu crescimento é para fazer outros crescerem. O seu progresso é para o progresso de muita gente. Quero que você fique de pé nesse momento. Nós vamos adorar ao Senhor com essa canção. Eu já desisti de tanto perguntar, eu já desisti de tanto duvidar, eu já desisti de olhar pro natural, eu já desisti de caminhar Desista de desistir. Sinto algo bem aqui dentro de mim, algo que me move em aceleração. Corro, já não ando, já não paro mais, vou como águia sem olhar pra trás. Eu não me prendo no que vejo, eu não me prendo no passado. Eu vou viver o hoje, o presente, o futuro que vem de Deus. Eu não me prendo no que vejo, eu não me prendo no passado. Eu vou viver o hoje, o presente, o futuro que vem de Deus. Eu já desisti de tanto perguntar, eu já desisti de tanto duvidar, eu já desisti de olhar, eu já desisti de caminhar igual. Sinto algo bem aqui dentro de mim, algo que me move em aceleração. Corro, já não ando, já não paro mais. Hey! Vou como águia sem olhar pra trás. Eu não me prendo no que vejo, eu não me prendo no passado. Eu vou viver o hoje, o presente, o futuro que vem de Deus. Eu não me prendo no que vejo, eu não me prendo no passado. Eu vou viver o hoje, o presente, o futuro que vem de Deus. Aleluia. Eu queria orar por aqueles que vão para o acampamento. Eu queria que você viesse aqui à frente. Sabe, querido, eu quero estender essa oportunidade a você, de poder semear a inscrição para alguém que talvez ainda não possa ter feito. Bem baixinho. Ou eu quero estimular você, pai, que talvez pense: ah, mas é caro, eu não sei quanto está, o valor é R$300, R$220. É caro pagar R$220 para um evento desse. Talvez seja mais caro para o seu filho, se ele não estiver no Senhor, você cuidar dele com dependência química, você cuidar dele com uma gravidez indesejada. Talvez seja mais caro você cuidar de uma pessoa com depressão, que não entende o propósito da sua vida. Talvez seja mais caro investir para que ele possa uma vez mais se aproximar do Senhor. Eu quero estimular você, querido. Eu não vou fazer isso nesse momento, levantando uma oferta. Mas se você está aqui, você tem esse desejo de ofertar na vida de alguém, seja parcialmente, seja integralmente, você pode procurar os organizadores do evento, você pode procurar o pastor Sócrates Villani. Levanta a tua mão, Sócrates. No final do culto você pode procurar eles. E se você tem esse desejo, você pode semear e eles vão saber direcionar para alguém que está crendo para participar também desse evento. Amém? Mas vocês que estão aqui, eu queria orar pela vida de vocês. Levanta as mãos para os céus. Queria chamar Sócrates Villani aqui à frente. Mísia, vem aqui à frente. Aleluia. Glória a Deus. Não é apenas um ajuntamento, é um marco de uma fase na vida de vocês. Fiquem prontos para não voltar do mesmo jeito. Fiquem prontos para voltar marcados. Fiquem prontos para voltar com progressos.
Fiquem prontos para voltar com conexões sobrenaturais. Levante suas mãos para os céus. Venha uma unção do Espírito ministrada sobre a sua vida. Aleluia. Aleluia. Rapidamente, vamos impor as mãos sobre eles. Rapidamente. Ministro do Espírito. Eu já desisti de olhar pro natural. Eu já desisti de caminhar igual. Sinto algo bem rapidamente, rapidamente. Algo que me move em aceleração. Corro, já não ando, já não paro. Aleluia! Corro como águia sem olhar pra trás. Eu não me prendo do que vejo. Eu não me prendo do passado. Eu vou viver o hoje, o presente, o futuro que vem de Deus. Eu não me prendo do que vejo. Eu não me prendo do passado. Eu vou viver o hoje, o presente, o futuro que vem de Deus. Eu não me prendo do que vejo. Adore ao Senhor, igreja. Adore a Ele. Você não está preso a nada. O futuro que vem de Deus. Eu não me prendo no que vejo. Eu não me prendo no passado. Glória a Deus. O futuro que vem de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, liberando adorações proféticas, liberando canções autorais. Em nome de Jesus, canções que vão expressar o sentimento de estações, canções proféticas. Canções proféticas que vão expressar o sentimento de Deus. Adoração profética. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Eu não me prendo no que vejo. Eu não me prendo no passado. Eu vou viver o hoje, o presente, o futuro que vem de Deus. Eu não me prendo no que vejo. Eu não me prendo no passado. Eu vou viver o hoje, o presente, o futuro que vem de Deus. Eu já desisti de tanto perguntar. Eu já desisti de tanto duvidar. Eu já desisti. Eu já desisti de caminhar igual. Sinto algo bem aqui dentro de mim. Algo que me move em aceleração. Vou, já não ando, já não paro mais. Vou como águia sem olhar pra trás. Glória! Eu não me prendo no que vejo. Eu não me prendo no passado. Eu vou viver o hoje, o presente, o futuro. Aleluia! Eu não me prendo no que vejo. Aleluia! Eu não me prendo no passado. Eu vou viver o hoje, o presente, o futuro que vem de Deus. Eu não me prendo no que vejo. Aleluia! Eu não me prendo no passado. Eu vou viver o hoje, o presente, o futuro que vem de Deus. Aleluia! Obrigado, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia.